Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras nós estamos aqui trazendo um conteúdo relevante para o mercado imobiliário. Nosso objetivo é transformar, integrando toda a cadeia, mas nosso foco em vendas e experiência do cliente, né? E como sempre, trazendo pessoas que são referências no mercado imobiliário em todo o Brasil. E você que nos acompanha a primeira vez, não esqueça, entre aqui se você estiver no YouTube, clica no sininho aí, nos acompanhe para todos os outros podcasts que forem acontecer. Entre no nosso Instagram lá, né? Nos siga. E no nosso site existe muito conteúdo falando sobre o mercado imobiliário. Eu sou o Fábio Garcês, CEO do Construtor de Vendas. E todas as terças, Fabrício, vou te chamar, nós fazemos às 18h18. De líder, top line, tentar trazer as coisas de forma, né, de cabeça para frente. E 8 de infinito, né? Sempre em evolução constante de transformação do mercado imobiliário. E hoje eu posso dizer, todo o episódio eu falo, é meu amigo, mas esse é muito mais do que meu amigo. Esse cara eu diria que não é apenas um conselheiro, que eu vou contar uma história, mas é um amigo, um cara do meu conselheiro pessoal, conselheiro profissional, conselheiro do CV de forma institucional, mas um cara que a gente cria uma relação muito forte de comprometimento na entrega de fazer as coisas acontecerem, né, Fabrício? Obrigado por tudo. Fabrício é lá de Santa Catarina, né? Eu vou chamar, o currículo dele é tão extenso que se eu fosse ler eu ia perder tempo aqui. Eu vou preferir que o próprio Fabrício fale quem é ele, né? E aí nisso eu vou contar um pouquinho da história, como nos conhecemos, aonde nós chegamos e vamos entrar no tema que foi muito legal, foi a ida dele para Miami, né? Falar quais são os diferenciais dos mercados em relação ao Brasil e para você, incorporador que nos acompanhe, traga esse conteúdo que pode ajudar muito no seu dia a dia. Fabrição, cara, obrigado mesmo, né, por estar aqui no nosso podcast. Eu sei que o próximo você vai estar aqui fisicamente junto conosco, você já veio uma vez e tem que vir várias vezes, mas hoje a gente está de forma híbrida. Fabrição, se apresente, meu amigo, e fale um pouco sobre você. Fala, Fábio, tudo bem, cara? Prazer estar aqui contigo. A gente se fala com frequência, mas eu estava te enrolando para participar aqui do CV na Prática. Tinha te dado uma canseira, mas finalmente chegou o dia. Cara, meu nome é Fabrício, né? Eu tenho uma história bastante grande aí com o Grupo Dimas, né? Trabalhei quase 20 anos com esse grupo aqui em Santa Catarina, 10 anos com automóveis, 10 anos com incorporação, fui diretor, né? CEO da incorporadora. Saí dali, fui para o Cienge, fiquei 3 anos trabalhando dentro da Softplan, né, no braço que atende o setor da construção civil, o Cienge. Ali nós conhecemos o CV, né, conheci um pouco antes, ali a gente acabou fazendo um negócio, que foi a sociedade entre a Softplan, o Cienge e o construtor de vendas. De lá para cá, a gente tem tido uma jornada em conjunto, né, de conselhos e conversas, sempre na linha de aprimorar e melhorar a visão e a entrega para o mercado imobiliário. Eu atualmente sou conselheiro da cidade de Pedra Branca, Santa Catarina, conselheiro da Dimas Construções, conselheiro de negócios do Cienge, conselheiro do CV. Acabei de criar uma empresa nova chamada Urban Studies, um pouco da Urban Studies, que é voltada para desenvolvimento de estudos urbanísticos. Né? E, cara, estamos sempre procurando achar alguma coisa nova, alguma coisa interessante, sempre tentando viajar, trazendo novidade, olhando para o mercado imobiliário, né, que existe hoje e para frente. Resumidamente é isso aí, cara. Então, Fabrício, você vê quantas empresas você é conselheiro, mas o mais importante, quantos anos você já está no mercado imobiliário, né? Desde a Dimas, né, que você foi pelo lado lá da incorporadora, né, pelo lado lá da ponta da incorporação e do outro lado a empresa de software, né, como o Cienge, e hoje como conselheiro da nossa, né, o quanto o ganho de conhecimento que você traz para o nosso negócio, né, porque o nosso objetivo não é apenas desenvolver software, né, Fabrício, é a gente entender do negócio na ponta, né. Eu acho que isso é que faz realmente a transformação. Cara, brigadão, e como você contou um pouquinho da história, esse cara aqui, pessoal, é esse cara aqui que fez de fato a nossa sociedade acontecer com a Softplan, mas o legal é que a história, né, Fabrício, foi
como um belo relacionamento, né? Construímos uma confiança na Dimas, entregando um valor, né? De uma dor que você tinha lá específica. Depois dessa dor específica, você foi coincidentemente para o Cienge, que entrou no momento de novos negócios, você falou muito bem, onde a gente começou uma parceria de sucesso, os valores, os propósitos. Você ajudou muito nessa intermediação, né, nossa, de sociedade, e ajuda muito e ajudará muito, né, esse negócio nosso. E hoje nós estamos aqui, né, Fabrício? Eu acho que desde o seu envolvimento até hoje o CV cresceu mais de 700%, mas entre de números ou não, o CV também inovou muito, né? Que eu acho que esse é o principal objetivo. E Fabrício, obrigado por sempre nos provocar. Como você sempre diz, é o papel do conselheiro, né? Sugerir, né? Fazer as perguntas, mas também provocar, que é essa provocação que faz a gente continuar em evolução constante. Show, meu amigo? Queria só fazer essa introdução e agradecer você mesmo. Mas, Fabrício, a gente tinha vários temas dessas empresas todas que você fala. Poderiam fazer tecnologia, falar de integração, falar do futuro, falar de CV, falar de ecossistema, né? Do ecossistema hoje que o Softplan junto com o Cienge está construindo. Mas eu queria, no bate-papo de hoje, a gente focar muito em Miami. Pela sua experiência, né? Pelo que você me contou em alguns almoços, o quanto foi rico. Então, se você pudesse contar um pouquinho de forma mais introdutória as diferenças principais aí entre o mercado brasileiro e o mercado de Miami, e aí a gente vai aprofundando mais sobre o assunto. Pode ser? Legal, cara. Só fazer um último registro aqui, né, que eu esqueci de falar, também sou sócio de incorporadora da Unic MCA. Sim. Então, assim, além de tudo, ainda coloco o meu dinheiro e minha fé em jogo no mercado imobiliário. Então, realmente a ideia é sempre, né, aprofundar a relação com o mercado imobiliário em diversas frentes. E essa viagem a Miami, cara, é uma provocação. Ela foi uma missão desenvolvida pela DIT, né? Pelo Felipe Cavalcante, que é o cara que é fundador da DIT. O Felipe é um provocador do mercado imobiliário, porque eu tenho que trazer ele aqui também. E nós fomos entender um pouco o que estava acontecendo na cena de Miami. Cara, historicamente, né, os Estados Unidos eles não são tidos como uma boa referência em urbanismo, né? Eles têm um planejamento urbano um pouco diferente, muito espalhado, muito voltado para o carro e tal. Miami tem a pecha, né, de ser uma cidade muito voltada para o novo rico, que tem toda uma mística em cima disso. E aí, essa provocação foi legal porque Miami fez uma revisão do plano diretor há mais ou menos uns 15 anos atrás, e alguns conceitos de novo urbanismo, alguns conceitos de cidades caminháveis foram introduzidas, né, nesse plano diretor há 15 anos. E foi interessante ver o efeito que se causou depois de 15 anos na cidade. Obviamente, aqui a gente não vou dizer que é um exemplo de urbanismo, que é um exemplo de arquitetura, nada disso. Né? Mas a gente começa a ver, ao contrário daquilo que acontecia há 15, 20 anos atrás, quando você ia para Miami, você tinha que fazer tudo de carro, né? Você já começa a fazer muita coisa a pé em Miami, dá para fazer muita coisa a pé. Então, esse é legal porque tu vê o efeito de uma cidade que começa a ter um impacto do planejamento urbano voltado para um conceito mais atualizado. Né? Além disso, cara, aconteceu um efeito derivado da pandemia, né? A pandemia, infelizmente, foi ruim para uns, mas foi boa para outros. A Flórida recebeu, durante a pandemia, aproximadamente 1.000 pessoas por dia que migraram para a Flórida. Né? Os habitantes de Miami até brincam hoje que a gente até vê americano em Miami hoje. São as pessoas do norte, as pessoas do frio, né? Passaram a pensar em morar em Miami. Com elas trouxeram emprego, trouxeram dinheiro. Né? Então, por exemplo, um fundo chamado Citadel, que é um fundo que historicamente sediado em Chicago, comprou um terreno no centro de Brickell, ali, que é uma região central de Miami, e está trazendo a sua sede para Miami e vai trazer os 3.000 funcionários para Miami. Né? Tudo isso por quê? Uma mudança derivada do impacto da pandemia, onde as pessoas buscam lugares onde elas possam ter um pouco mais de contato com um ambiente aberto. Né? Eu nem vou falar de natureza, mas vou falar de ambiente aberto. Você poder ter lugar para correr, para andar, um pouco mais de amplitude de temperatura, né? Ou seja, você poder fazer isso durante o ano todo. Né? A gente sabe que o norte americano é muito frio, então no inverno as pessoas têm mais dificuldade de acessar a luz. Né?
para não dizer que é impossível de acessar a rua. Então, houve um efeito. O casamento de um novo plano diretor, o efeito de um novo plano diretor, né? Um efeito da pandemia, trazendo novos moradores e moradores com bom potencial de renda. Isso criou uma ebulição em Miami, né? E a gente vê hoje lá uma série de edifícios sendo lançados, edifícios bastante importantes, assim, edifícios com porte bastante, né? E criou um superaquecimento em Miami, né? Isso deixa de lição para a gente, né? Deixa de lição que a gente, no mercado imobiliário, a gente tem que prestar atenção em diversos fatores que não necessariamente são imediatos no mercado imobiliário. Então, qual é o efeito a longo prazo da mudança de uma legislação? Né? Isso é importante, a gente está apto e atento a isso. Bom, todas as pessoas que trabalham no segmento imobiliário precisam estar atentas aos ajustes da legislação, precisam entender o que é uma boa legislação para propor e interagir com o poder público, né? E também estar atento a esses movimentos eventualmente esporádicos ou eventualmente movimentos não provocados por uma ação humana, né? Mas que podem causar um efeito sobre o mercado imobiliário, né? Então, a gente já viu isso acontecer com países que envelhecem, com países que rejuvenescem. A gente já viu isso com a mudança de indústria, com a mudança da vocação de uma determinada cidade, né? Um efeito, por exemplo, sobre o clima. Então, esses efeitos, que não necessariamente são do nosso controle, né, da nossa percepção imediata, elas geram efeitos no mercado imobiliário. E quem consegue fazer essas leituras e consegue entender essas leituras, consegue extrair valor desse tipo de acontecimento ou até se prevenir, eventualmente, do efeito negativo desse tipo de empreendimento, desse tipo de evento. E aí, Fabrício, você falou isso, mas todo esse aspecto que você falou de Miami, o que é que você diria que é diferente em termos de marco regulatório, no sentido, desde o processo de viabilidade ali, né, de aprovação de imóvel, demora tanto esse processo de registro, aprovação, como no Brasil? Fábio, existe às vezes no Brasil a ilusão de que o processo de aprovação do empreendimento ele vai ser simples, né? Eu visitei alguns países, já tive olhando esse processo em alguns países. Em nenhum lugar é simples. A diferença é que existe previsibilidade. E normalmente a orientação é para que aquilo aconteça e não que não aconteça. Então, eu vou dar um exemplo. Lá em Miami foram encontrados, por exemplo, algumas coisas históricas, foram encontrados registros, né, de acampamentos antigos. Então, só que o que acontece? Eles tentam, na medida do possível, cobrar uma contrapartida do empreendedor, mas fazer com que o empreendimento avance, né? Então, o Ministério Público é atuante, sim, a Justiça é atuante, a comunidade é atuante, né? Mas existe, no geral, uma orientação para que o empreendimento aconteça, né? Então, o que a gente observa? Não é simples de licenciar, não é nada assim, super fácil. Existe um processo burocrático importante de licenciamento, né? É um pouco diferente, eles tratam isso de uma forma um pouco diferente daqui, tá? Mas o que a gente vê existe um pouco mais de previsibilidade sobre os passos e sobre o que vai acontecer. E isso acaba dando um pouco mais de segurança para quem quer fazer o investimento, né? E que quem quer fazer o empreendimento. Então, se olhar, a questão do timing pode ser até tão grande como qualquer país, mas lá tem uma previsibilidade das etapas. Muito claro, porque no Brasil são vários Brasis, né? Planos diretores totalmente diferentes, situações totalmente diferentes. E aí, olha, você falou um pouco da pandemia, como mudou, né? Eu acho que no mundo inteiro mudou, né? Como Miami, como também no Brasil. O valor do metro quadrado teve esse crescimento muito forte lá. Você sentiu isso em Miami? Teve, cara. Imagina o seguinte, imagina você, mesmo numa cidade grande como Miami, né? Você receber 3 mil funcionários de um fundo como o Citadel, que são empresas, né, que pagam, remuneram muito bem, né? São pessoas que têm capacidade de comprar um imóvel, né, melhor. Obviamente que o mercado vai se ajustar para cima. Então, o que a gente viu foi os preços
duplicarem ou triplicarem nos últimos 5, 6 anos, né? Principalmente nas principais localizações. Né? Isso tem um efeito bom, porque isso gera riqueza, né? E tem um efeito ruim, que é o processo de gentrificação, ou seja, as pessoas que não têm capacidade de compra, automaticamente elas são empurradas para uma área um pouco mais distante do centro, né? Então, isso gera um efeito contrário de mobilidade. Então, de novo, né, tudo que acontece tem prós e contras, né? Mas o fato é, o preço do metro quadrado em Miami subiu, os edifícios, principalmente aqueles que estão mais perto do centro de Miami, estão muito mais com cara de Nova York, né, do que aquele perfil um pouco mais baixo, um pouco mais espalhado de cidade. Se você for visitar, por exemplo, Brickell, que é uma região mais central ali de Miami, ela já está com mais cara de centro financeiro do que de praia, né? Então, assim, mudou um pouco o perfil da habitação, do tipo de uso daquilo ali. E os preços realmente ficaram bastante importantes, assim, subiu, teve uma valorização considerável. E esse fenômeno, ele é muito parecido com o fenômeno que a gente vê de litoralização do Brasil, né? Ou seja, essa densificação urbana na borda d'água, ou seja, a gente vê que na medida em que as cidades vão tendo demanda, né, das pessoas vindo do interior para a borda d'água, o preço acaba subindo, né? Porque é uma relação de oferta, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, nessa mesma linha, você falou um pouco aí de como viabilizar um empreendimento, falamos um pouco aí sobre a questão do metro quadrado e financiamento. Né? Como funciona esse sistema de financiamento bancário? No Brasil, praticamente mais de 70% das vendas são feitas através do financiamento. Né? Aquelas, ou do popular, né? Minha Casa Minha Vida, como também financiamento e outro tipo de funding. Como funciona isso no mercado de Miami? Cara, é interessante lá, porque eles têm uma estrutura um pouco diferente da nossa, né? Primeiro que a venda, normalmente são 4 ou 5 parcelas até as chaves, que a gente chama aqui, né? Você tem uma entrada, normalmente você tem o ground break ali, que é a fundação, você tem o top-off, que terminou a estrutura, né? E às vezes tem uma parcela intermediária e a parcela chaves, que a gente chama a parcela de entrega, né? Então, diferente do nosso processo, que aqui a parcela é mensal, lá as parcelas basicamente são relacionadas a etapas da obra cumprida, né? E aí, no final, tem financiamento imobiliário, como aqui, né? A diferença é que lá o funding basicamente não é como o nosso, que em grande parte depende de um funding regulamentado pelo governo. Lá é um funding direcionado, mas é um funding privado, né? Além disso, diferente daqui, o dinheiro que o cliente paga para a construtora, ele não vai para a conta da construtora, ele vai para uma conta escrow, né, que é uma conta gerenciada pelo banco, né, mas que o incorporador não tem acesso a esse dinheiro no primeiro momento. Ou seja, o incorporador, de verdade, ele tem que ter uma estrutura de fundo por trás para poder permitir que ele consiga tocar a obra. Tá? Então, lá demanda muito mais capital privado, né, para poder fazer a compra do terreno e o arranque da obra. Os bancos entram em financiamento numa estrutura um pouco diferente, né? Então, assim, no geral, é a mesma coisa que existe aqui. Dependência de capital, né, do mercado financeiro, existe financiamento, mas os mecanismos para lidar com isso eles são um pouco diferentes. Tá? Existe subsídio também do governo, como aqui, né? Mais voltado para a classe baixa, né? Para classe realmente para a classe mais baixa, né? Que eles chamam, né, na linha do affordable house, né? Aí tem a linha de workforce home, né, que é a chama de força de trabalho, que é onde, por exemplo, nós temos uma empresa brasileira que está indo muito bem lá, que é a Resia, né? A Resia, que é um desdobramento da NRV, que levou para lá uma tecnologia brasileira, hoje ela constrói lá, né, aplicou muita coisa da tecnologia brasileira lá para construir, e a Resia se especializou lá nesse mercado de workforce house, que é um mercado que está acima do affordable house, acima do, né, digamos, do Minha Casa Minha Vida aqui, do faixa 1 e 2, né? Mal comparando, o affordable o workforce seria o faixa 3, né? Seria o faixa 3. E está abaixo, estaria abaixo, digamos, do classe, né, do classe B+, aqui, que aí são as moradias que não têm subsídio, né?
E aí, Fabrício, a gente falou um pouco de financiamento, o valor do mercado do imobiliário, o valor do mercado do empreendimento, sabe? Mas sabe uma coisa que me mostra um grande diferencial também, a forma de vender. Corretor e imobiliária. Lá é meio que exclusivo, né? Aqui no Brasil, você conhece muito bem, né? Como é um pouco pulverizado. Então, o que é que você acha desse modelo? Quais são os benefícios de lá em comparação com o nosso? Cara, eles têm duas coisas lá que são muito interessantes, né? Primeiro que lá, o imóvel acaba ganhando um cadastro único, eles têm um ID único, né? Ou seja, é um pouco diferente daqui, que existem diversos corretores anunciando o mesmo imóvel, né, em portais, e às vezes no mesmo portal você encontra o mesmo imóvel anunciado 10 vezes, né? Lá, o vendedor, ele trabalha com uma imobiliária, ou até duas, dependendo do caso, mas prioritariamente uma imobiliária, que organiza essa estrutura de venda. E algumas imobiliárias lá, inclusive, vão além, né? Elas fazem toda a campanha de venda, marketing, elas cuidam de tudo. Né? Tem um grupo de corretores especializados para aquele produto, ou seja, eles trabalham prioritariamente com aquele produto. E lá, o comprador, ele tem um corretor de compra. Então, a relação, ela sempre começa com dois corretores. Um corretor de venda com um corretor de compra. Né? Então, o broker, o cara que procura um imóvel para aquele cliente, via de regra, é o corretor. Na maioria absoluta dos casos, é o corretor. E aí, isso é legal porque você tira um pouco do conflito de interesse, né? Porque você tem realmente um cara querendo vender e O cara realmente um quer cara comprar. querendo comprar, né? O corretor de venda e o corretor de compra. E aí, essa questão mais técnica da venda, né, as perguntas técnicas, aquelas perguntas mais difíceis, os corretores estão muito preparados para fazer essas perguntas. Né? Então, eu acho que é um sistema muito saudável. Gostei muito do que eu vi lá nessa linha, porque dava para ver que era uma relação transparente, com os interesses muito explícitos, né? Quem quer comprar e quem quer vender. As perguntas, realmente, aquelas perguntas importantes vão para a mesa para serem debatidas e organizadas, né? Então, é um modelo que, assim, acho que esse é um aprendizado legal que eu trouxe de lá e, e tenho conversado com bastante gente aqui no Brasil para ver se esse modelo não é um modelo que pararia de pé para a gente fazer testes aqui e pensar se não é um modelo válido para a gente aplicar. E aí, Fabrício, nessa mesma linha de venda, você falou muito bem aí sobre a questão, não vamos chamar de cadastro único da unidade, você ter a certeza que no final do dia é uma matrícula única, né? Num cartório, só é dificuldade, é justamente o Brasil, que são vários Brasis, né? Você ter essa centralização disso tudo, né? Mas eu acho que daria um ganho, porque a experiência para o comprador, né, Fabrício? Vamos pensar nós, enquanto comprador, né? Você entrar em portais, você saber, se é, principalmente o setor secundário, né? O primário é até um pouco mais organizado, porque a incorporadora está vendendo. Vai para o secundário, é muito louco isso, várias pessoas te impactando, você não sabe quem buscar. Então eu acho que dá uma organizada muito forte no mercado. Fabrício, você sabe que a gente fala muito de digital, de transformação, de venda digital. Que, cara, isso não existe mais uma mudança hoje de digital e off, né? Tudo no final do dia é uma venda. Você tem que medir as origens, né? Mas lá é muito pujante, com certeza, né? As vendas são feitas bem parecido como aqui, né? São feitas parecidas com aqui. Eles usam bastante lá a questão do plantão de venda físico, tá? Para gerar um impacto, principalmente nos empreendimentos de altíssimo padrão, né? Porque eles querem gerar essa experiência do contato do cara com os materiais, com a decoração, com a ideia do arquiteto. Então, os plantões realmente são pujantes, são importantes nessa estratégia de venda, né? Eu vi uma coisa muito interessante. Corretores, como o Miami é o mercado mundial, os corretores acabam viajando bastante, né? Eles vão vender imóveis em Paris, em Nova York, vão vender imóveis em Abu Dhabi. Então, eles têm uma coisa muito interessante, que é uma maquete que cabe numa mala. Cara, legal. Ele leva É uma embaixo do maquete braço. física, pequena. Ele leva essa maquete para a viagem, para mostrar a maquete para o comprador. Isso é uma coisa interessante, não tinha visto ainda, foi bacana, né? E do ponto de digital, aí eu vou te falar uma coisa bem legal. A gente não está atrás dos caras, não. Nesse ponto, eu acho assim, eles têm mais acesso à tecnologia, a tecnologia é mais barata para eles, principalmente naquilo que consta em imagem, vídeo, né, digitalização de imagem, virtualização. Isso para eles é mais barato do que para nós. Aqui isso ainda tem um custo um pouquinho mais puxado. Né? Mas em termos de processo,
CRM, assinatura digital, cara, isso a gente não está atrás não, cara. Vou dizer que em alguns casos a gente até supera eles. É o que a gente está sentindo não só no mundo inteiro é isso, né? Que se você fala de ferramenta, né, de software, né, integrando tanto o RP como o CRM, o que for, que ele de fato a gente está alguns anos luz. Eu acho que é o exemplo do sistema bancário nosso com o Pix, né? Que a gente realmente aí está anos luz aí desses mercados. E aí, Fabrício, e agora falando um pouco de registro imobiliário, um pouco de cartório, assim, lá também os registros são cartórios, né, que são vinculados aos tribunais de justiça, de acordo com os seus estados federativos. Funciona bem parecido com aqui, é dificultoso. Fábio, eu não conheço no detalhe, tá? Mas sei que é um pouco mais simples do que aqui. Até porque, nesses casos, o banco, como a maioria tem operação bancária, o banco tem um papel importante nesse negócio. Tá? Eles têm um registro imobiliário, sim. Não sei te informar se ele é unificado ou não, do ponto de vista nacional, mas lá, até onde eu sei, ele não está embaixo da estrutura judiciária que a gente tem aqui. Tá? Isso é feito de uma forma um pouco diferente. Show de bola. E até porque é um tema, né, que tem que realmente entender muito de forma específica do local. E aí, Fabrício, assim, tem uma provocação, sei que não é fácil, mas imagine. O que tu poderia trazer de tudo isso que você falou, dizer assim, cara, isso é possível no Brasil, ou isso aqui é mais difícil, que você dizer que o que mudaria o jogo? Eu sei que é muito complicado, né, porque são várias coisas aí, várias vertentes, mas o que você visualiza de forma mais objetiva? Eu vi assim, ó, essa questão da corretagem, eu acho que é uma coisa que seria muito saudável para o mercado brasileiro. Essa questão do corretor de compra e corretor de venda seria muito, assim, resolveria uma boa parte das confusões que a gente tem no processo de venda, sabe? Na parte construtiva, né, cara, eles realmente, assim, eles têm uma metodologia de construção, né? Eles levantam um prédio de 70 andares em 2 anos, né? Depois de feito o Impressionante. groundbreak. Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem que aprender aqui, a gente tem que evoluir, né? Os nossos ciclos de construção ainda são mais longos, né? Obviamente que esse ciclo de construção nosso está atrelado à questão financeira também, né? Recebi Mas muito. a gente poderia executar a obra mais rapidamente, né? Como a legislação lá é um pouco mais simples do ponto de vista urbanístico, arquitetônico, eles, os arquitetos transitam mais, ou seja, você consegue trazer arquitetos de outros lugares do mundo, de outros lugares do país, né? Essa questão do entendimento local ela é um pouco menos importante, tá? Então você teria mais diversidade arquitetônica, teria mais ebulição de ideias, né? O que você quer é importante para o mercado imobiliário, né? A questão da verticalização e da densificação, eu acho que lá eles começaram a entender que isso é importante, ou seja, né, dá para verticalizar, dá para densificar mais, e eu vejo aqui algumas cidades do Brasil com bastante receio de encarar isso de frente, né, porque existe uma interpretação um tanto quanto diferente, né, achando que casa e prédio baixo é mais ecológico do que prédio alto, né? Isso é uma mística em cima disso. Então, Vai tem um atrapalhar o tema aí que a vento, vai gente atrapalhar a podia realmente. circulação, não é muito. E existem técnicas e formas de projetar para lidar com isso, né? A boa arquitetura está aí para resolver isso. É. Ah, e uma coisa que eu vi lá e que eu acho que vai começar por aqui é a questão de produto. Esse é um ponto interessante. A gente começou a ver lá prédios com marcas, né? Então, tem o prédio da Porsche, o prédio da Land Rover, o prédio da Aston Martin, né? O nome da outra, da Bentley, né? Tem o prédio da Casa Tua, que é um restaurante, tem o prédio do Waldorf Astoria, que é uma rede hoteleira, tem o prédio da Diesel, que é uma marca de roupa, tem o prédio do The Standard, que é uma rede hoteleira. Nós visitamos todos eles, Mas tá? rapidinho, Fábio, são prédios residenciais que usam a marca dessas empresas Prédios ou eles constroem como fosse a empresa?
Não, são prédios, são incorporadores que vão buscar uma marca, né, Tá, a fim de dar uma característica, um nome, uma relação de afeto, de memória com uma determinada marca, né, pensando que eles olham sempre para o mercado mundial e não para o mercado local. perfeito, Né? perfeito. Qual foi a minha percepção? E aí é muito particular essa percepção. Os prédios com marcas de carro não vi muito valor agregado, não é uma coisa que me chamou a atenção, né? Eles tentaram traduzir para os prédios algumas lembranças, né, do design do automóvel, do acabamento interno, tem detalhes do prédio que remetem a detalhes do carro e tal. Então existe uma tentativa de correlação, mas de verdade eu não vi assim uma entrega de valor da marca para o empreendimento e da marca para o comprador final. Ou seja, não me pareceu que aquilo mudou o jogo, sabe? Mudou a velocidade de venda, mudou o preço, coisa do tipo. O prédio da Diesel também, o prédio da Diesel fica dentro de Wynwood, né? Que é um bairro relacionado à arte, à moda, pertinho do Design District ali, que é o bairro da moda. Também não vi nada assim que mudasse o jogo, não tinha nada de importante assim, nessa relação da marca diesel com o prédio. Tá? Aonde é que eu vi algo realmente que pareceu fazer sentido? Nos prédios que tem a bandeira hoteleira. Né? Então, o prédio do Waldorf Astoria, no prédio do The Standard, tinha um outro, se eu não me engano, uma outra marca também, que eu não vou lembrar o nome, foram 3 empreendimentos com marca hoteleira, e que normalmente eles têm o serviço hoteleiro acoplado ao Acoplado ao prédio. prédio. Né? Isso. Então, em alguns, tu tens 2 torres, uma torre hoteleira e o serviço do lado, em outros é o prédio, é a rede hoteleira que faz o serviço de condomínio do prédio. Sabe? E, obviamente, que é um serviço de condomínio mais completo. Né? Então, como são prédios grandes, com 200 unidades, 300 unidades, são prédios que têm restaurante, são prédios que têm spa, e aí tem um serviço hoteleiro de concierge, de recepção, e até de manutenção de apartamento, uma série de coisas embutidas dentro dessa estrutura do empreendimento. Tá? A sensação que a gente ficou, o condomínio fica um pouco mais caro, comparado com quem não tem. Obviamente que para quem quer serviço, para quem não tem problema em pagar isso, é excelente, né? Porque você tem ali uma qualidade importante de atendimento, experiência de rede hoteleira. Né? A grande dúvida é, isso foi concebido no momento em que o mercado está aquecido. Né? Se como o mercado fica um pouco menos aquecido, essa conta vai funcionar. Tá? Mas realmente, no caso da hotelaria, quando a gente visitou esses prédios com bandeiras hoteleiras, realmente, assim, cara, parece uma coisa que é uma tendência. Não sei se o modelo em si vai funcionar, mas para empreendimentos maiores, né, principalmente empreendimentos de alta renda, parece que faz sentido ter um serviço hoteleiro, um serviço de concierge embarcados dentro dessa conversa do produto. Que já é um pouco que já está acontecendo, né? Não dessa forma no Brasil, que são serviços agregados, né, lá dentro. Só que nesse caso você falou que ele já tem a chancela, né, o carimbo, né, do hotel. Poxa, Fabrício, que joia. Fabrição, cara, se deixasse a gente passava aqui o resto do dia falando, quero te convidar para a gente falar outros temas, falar principalmente do tema aí de integração, transformação, falar um pouco do que nós estamos construindo, eu acho, dentro do CV, né? Mas eu vou deixar para outra oportunidade. Mas aqui, só para concluir, eu queria levar para as considerações finais suas. Mas você, o que que sugeriria para um dono de incorporadora, um sócio, um executivo, se vale a pena ele ir para uma imersão dessa? Eu acho que vale a pena para ele abrir um mindset, vale a pena para ele ver coisas diferentes. Então, você acha que é bacana, né? Faz parte dele fazer desse processo e ir para outro país e escutar essa tendência? Cara, a minha consideração final ia ser exatamente essa, porque quando eu comecei no mercado imobiliário, a primeira coisa que a gente fez aqui, o Daniel, né, que era o fundador lá,
estimulava demais essa coisa de viajar e visitar. Viajar e visitar, ver o que os outros estão fazendo, né? Obviamente que as grandes referências que a gente tem de urbanismo, quando a gente olha para urbanismo, né, elas estão concentradas em grande parte na Europa, tem bons exemplos, né? Aqui na América do Sul tem alguns bons exemplos de urbanismo. Então, você vai para a Holanda, você vai para a Dinamarca, você vai para a Suécia, são boas referências de urbanismo e de arquitetura, né? Você vai para Nova York, tem boas referências, né, de mercado imobiliário. E o que eu acho é que a gente tem que ir sem preconceito, sabe? Às vezes a gente começa a filtrar um lugar aqui, um lugar ali, e a gente não vai por preconceito. Então, Miami é um lugar que eu tinha ido pouco, fazia muito tempo que eu não ia por puro preconceito, né? Dessa coisa de, cara, não sei se tem alguma coisa legal para ver. E às vezes a gente até tem que visitar para ver o que não fazer. É isso aí. Né? A gente tem que fazer o que não tem feito, o que é legal e o que não é legal. Então, eu acho que se a pessoa quer economizar tempo em aprendizagem, né? Existe, por exemplo, o Felipe acabou de fazer agora uma missão para a Holanda e para Áustria. Passaram 15 dias na Áustria e na Holanda visitando lá. Então, assim, existem hoje pessoas que organizam missões, e é legal, às vezes, que organiza, porque você economiza tempo, né? Você economiza a rota ali, e alguém já fez a seleção para você. Mas, se puder não. Recomendo que todo dono de construtora deveria tirar pelo menos uma semana por ano para viajar para algum lugar, para fazer uma viagem de estudo, assim, de andar pela cidade, visitar a incorporação, visitar projeto, ver como é que os caras estão fazendo as coisas ou como eles não estão fazendo, né? E a gente sempre volta com boas informações debaixo do braço. Bom, show de bola. Então você que é incorporador, cara, não deixe de fazer. Não só incorporador, né? A provocação que você faz com a gente, nós, enquanto tecnologia, temos que fazer isso também, né? Então, e tem várias imersões desse tipo. Fabrição, cara, muito obrigado aqui pela presença, né? Nosso CV Podcast na Prática. E vou te convidar para os próximos, tá bom? Pessoal, chegamos a mais um fim do CV na Prática Podcast. Como sempre, todas as terças-feiras, trazendo conteúdo. E hoje falamos com o Fabrício, né, que ele falou um pouquinho sobre a experiência dele com Miami, né, os diferenciais, as vantagens, os benefícios comparados até com o Brasil. Né? E como sempre, se vocês tiverem interesse ou não, melhor, siga. Clique aqui, se você estiver assistindo no YouTube, você que estiver no Spotify, nos siga. E o nosso site tem vários conteúdos bacanas sobre o mercado imobiliário. Nos sugira. Cada vez mais a gente escuta aí nosso cliente, nosso incorporador, nosso amigo, sugerindo pessoas para a gente convidar para o nosso bate-papo. Porque, Fabrício, não só pessoas que estão do lado da incorporação, mas a gente está trazendo também correspondentes bancários, financiamento bancário, pessoas que olham a cadeia da construção civil de forma geral, claro, focando sempre em lead, vendas e experiência do cliente. Fabrício, obrigado, meu amigo. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!